Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui com você pela TV Canção Nova toda semana, domingo à noite na sua TV. Isso é bom demais. É uma alegria. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que este programa vai iluminar a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos, para que você possa viver uma semana abençoada. Eu quero saudar você também que me acompanha, nos acompanha pelo canal do YouTube, o meu, Frei Gilson Barra Som do Monte, ou de Dom José Francisco Falcão. Seja bem-vindo e lembrando que pelo canal do YouTube é onde você pode compartilhar este conteúdo com seus amigos. Às vezes pela TV isso não é possível, mas você pode compartilhar pelo meu canal, pelo de Dom José e também pelo Canção Nova Play, né? Todos esses canais você pode compartilhar o conteúdo. O programa passado, ele terminou, nós falamos das revelações particulares. A revelação pública, a revelação que foi acontecendo ao longo do Antigo Testamento, Novo Testamento. Entendemos que a revelação chega a um fim em Jesus Cristo, com a morte do último apóstolo, apóstolo João. E entramos no tema das revelações particulares. Acreditar ou não nas revelações particulares. E junto ao Catecismo da Igreja Católica, nós aprendemos no programa anterior. Nós queremos seguir nesse tema das revelações, aliás, estamos quase acabando, mas temos algumas perguntas ainda a fazer a Dom José. Antes, quero receber com muita alegria sua bênção, alegria ter o senhor conosco mais uma vez. É uma alegria estar aqui, Frei Gilson, Deus abençoe sua vida. Dom José, o senhor trouxe no programa passado, no parágrafo 67 do Catecismo, já estou até com ele aberto aqui, eu vou até reler para meio que fazer um resumo para as pessoas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 67. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Algumas dessas revelações a Igreja aprovou. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. E o senhor deixou claro que é por isso que nós não somos obrigados a acreditar nelas, mas também não devemos desrespeitá-las. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo. Interessante, houve uma revelação definitiva, essas revelações não completam, não melhoram. Mas ajuda a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Ou seja, essas revelações acabam ajudando a gente a viver aquilo que Jesus nos falou. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. O texto segue aqui que eu gostaria de perguntar para o senhor. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. É aqui que eu quero chegar e eu quero lhe perguntar. Porque a Igreja, ela pode sim acreditar em relações particulares que me ajudam a viver o que Cristo ensinou, mas aqui ela já está dizendo que não pode aceitar revelações que parecem que contradizem a fé cristã. Por exemplo, se chega uma revelação dizendo que existe a reencarnação. Eu devo acreditar ou não? De forma alguma. Essa doutrina não é ensinada pela Igreja. A Igreja não reconhece essa doutrina. Portanto, aquilo que contradiz a revelação positiva e o ensinamento da Igreja deve ser sumariamente descartado. Entendi. Ou seja, esse é o sinal. É uma revelação particular de alguém. Mas quando ela não se coaduna com a Sagrada Escritura, com a tradição, com o magistério, nós como cristãos respeitamos quem acredita, mas não podemos então dar crédito a isso. Inclusive revelações
vindas, aqui o texto fala, é o caso de religiões não cristãs e certas seitas recentes. Mas também a gente pode estar atento, deve estar atento, de que também dentro da igreja, determinadas pessoas batizadas católicas que se arvoram no direito ou na posição de dizer que receberam revelação privada, mas a mensagem é claramente contrária à revelação. Por exemplo, olha, Jesus apareceu aqui para mim, dizendo que ele vai voltar e é no final de semana que vem, 4h15 da tarde. Pode excluir isto, porque o próprio Jesus no Evangelho disse a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Portanto, se a Escritura diz, ninguém sabe, e esse vem e diz que sabe, bom, primeiro, para provar que ele é um embusteiro, é somente esperar o dia tal e a hora tal. E ao longo da história da igreja tivemos esses casos absurdos de pessoas que apareceram aí, a mídia faz, aquela fulano alegou que naquele dia subiu e tal. Eu lembro que eu era criança, no ano 2000 foi uma confusão. Foi um período... Eu fiquei com medo. Pode descartar também entre os cristãos. Aliás, ao longo da história da igreja, nós tivemos uma intervenção do então Congregação para a Doutrina da Fé, manifestando um parecer negativo a respeito de uma vidente que já morreu, parece que a origem dela era russa, se não me engano. Não vou citar o nome dela por respeito à sua memória, mas o documento é público, não foi inventado por mim, está lá no site do Vaticano. Ou seja, uma manifestação de não aprovação a determinadas mensagens que contidas nesses livros, nessas obras dessa vidente, que já faleceu, sim. Então, contradisse a palavra de Deus escrita e o ensinamento da igreja, sem dúvida alguma, é uma revelação que não pode ser aceita e deve ser rejeitada. E, Dom José, e as revelações particulares, privadas, como, por exemplo, Fátima, a grande revelação privada de Fátima, ela tem o mesmo peso da revelação pública? Jamais. Boa pergunta, e eu vou responder com meu Papa Bento. Papa Bento XVI nasceu Joseph Ratzinger em 1927 e morreu no ano 2022. Ele escreveu uma encíclica, uma exortação apostólica, chamada Verbum Domini, traduzindo, Palavra do Senhor. Aconteceu um sínodo em Roma sobre a Palavra de Deus. O relatório final do sínodo foi entregue ao Papa. O Papa leu, fez alguns acréscimos, enfim, e deu a sua impostação num documento, aproveitando-se, valendo de várias das, digamos assim, proposições dos padres sinodais, e publicou esse belíssimo documento, Verbum Domini, que no parágrafo 14 diz o seguinte, acompanhem aí, que sabedoria, que discernimento, que beleza, as palavras de Papa Bento respondendo ao Frei Gilson. Então, o Frei Gilson não dirigiu a palavra para mim, dirigiu a palavra para o Papa Bento. Vamos, então, à resposta. A resposta não é minha, mas do Papa Bento. O valor das revelações privadas é essencialmente diverso do da única revelação pública. Esta revelação pública exige a nossa fé. De fato, nela, por meio de palavras humanas e da mediação da comunidade viva da igreja, fala-nos o próprio Deus. O critério da verdade de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo. Quando aquela revelação privada nos afasta dele, certamente não vem do Espírito Santo, que nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. A revelação privada é uma ajuda para a fé e manifesta-se como credível precisamente porque orienta para a única revelação pública. Por isso, a aprovação eclesiástica de uma revelação privada indica essencialmente
que a respectiva mensagem não contém nada que contradiga a fé e os bons costumes. É lícito torná-la pública e os fiéis são autorizados a prestar-lhe de forma prudente a sua adesão. Uma revelação privada pode introduzir novas acentuações, fazer surgir novas formas de piedade ou aprofundar antigas. Pode revestir-se de um certo caráter profético e ser uma válida ajuda para compreender e viver melhor o Evangelho na hora atual. Por isso, não se deve desprezá-la. Sim. É uma ajuda que é oferecida, mas da qual não é obrigatório fazer uso. Em todo caso, deve tratar-se de um alimento para a fé, a esperança e a caridade, que são o caminho permanente da salvação para todos. Minha opinião sobre o grande Papa Bento? Espetacular. Espetacular. Então vejam aqui que Papa Bento fala aprovação eclesiástica. O catecismo fala de reconhecimento. Mesma coisa, mesma coisa. Um Papa que sai de Roma e vai se prostrar diante do Santíssimo Sacramento em Fátima. Oh, pelo amor de Deus! Aprovação eclesiástica, palavras do próprio Papa Bento, que aliás foi a Fátima. Sim. Como o Papa São João Paulo II, um ano depois que levou 3 tiros, foi lá. E, aliás, na véspera, no dia 12 de maio de 82, ele levou 3 tiros em 81. No dia 12 de maio, ele chegou e foi para Fátima, e o Serviço Secreto de Portugal conseguiu prender, quando ele estava a 3 metros de distância de Papa São João Paulo II, ainda convalescendo dos 3 tiros que tinha recebido. Ele ia, um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, estava vestido de batina, com uma escopeta, um punhal, sei lá, para cravar no pescoço de São João Paulo II e matá-lo. Então, Papa João foi lá. E em 2000, se não me engano, foi a Fátima para revelar a 3ª parte do segredo. Então, a presença, tantas obras que foram escritas, tantos papas que citaram Fátima. Também São João Paulo II foi a Lourdes, Bento XVI foi a Lourdes, São João Paulo II foi a Parelemonial, isso sem falar em muitos outros santuários onde aconteceram aparições. Então, o que é que nós temos aqui? Não é a igreja dizendo que você está obrigado a acreditar. Não. Por outro lado, você não pode desprezar. Eu acho de uma sabedoria enorme o que Papa Bento coloca aqui, por favor. Verbum Domini, parágrafo 14. Muito bom, muito bom. Lindo, de fato, lindo o texto do Bento XVI e esclarecendo bastante todo esse assunto. Dom José, ficou claro então que essa revelação nos foi dada. Que coisa linda, um Deus que se revela, um Deus que mostrou para nós o que estava oculto há séculos e foi se revelando aos poucos, e para que a gente pudesse se salvar. A pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: a quem o Senhor confiou a tarefa de transmitir essa revelação? Porque não adianta essa revelação ficar parada lá no tempo. Para que ela chegasse até mim, alguém precisou transmitir. Então, a quem o Senhor confiou essa revelação? A instituição única, a única instituição, a Santa Igreja. E temos várias passagens que comprovam isso. O já citado texto de Lucas capítulo 10, versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. As pessoas tomadas privadamente, São Paulo, me foi revelado o mistério, etc., etc. Deus Todo-Poderoso continua sendo livre para revelar a quem Ele quer, privadamente, a sua mensagem. Santa Faustina Kowalska, Lúcia, Jacinta e Francisco, Fátima, Melanie e Maximino La Salette, Bernadette Subiru,
França. Lourdes. Dentre tantos outros, Santa Margarida Maria Lacoque, Paray-le-Monial, França, Sagrado Coração de Jesus, etc., etc. E também por intermédio de um arcanjo, como São Miguel, os anjos da guarda, enfim, e outras revelações inúmeras. Deus continua enquanto Deus livre para se revelar, seja pessoalmente, seja por meio de um anjo ou um santo, a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas em termos de instituição, somente a Igreja Católica é depositária desta revelação pública. A revelação pública escrita foi obra da Igreja, confiada à Igreja, que protege esta revelação, que medita esta revelação, que perscruta esta revelação e que anuncia fielmente esta revelação. A Santa Igreja. Então, não existe revelação sem Igreja. Isso é a fé católica apostólica romana. O catecismo teria alguma coisa a falar sobre isso? Parágrafo 74. Parágrafo 74. Parece que temos alguma coisa aqui de muita importância. Procure, por favor, e queira Vossa Reverendíssima ler. A transmissão da revelação divina. Ok. Por favor. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens e que, desta forma, a revelação chegue até os confins do mundo. Agora vem uma citação muito bonita da Dei Verbum, que é um documento, uma constituição dogmática do Vaticano II sobre a divina revelação. Citação literal. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo que tinha revelado para a salvação de todos os povos. E isso acontece, não vamos citar os parágrafos seguintes, mediante a traditio apostólica, a tradição apostólica, que perdura na Igreja, sobretudo pela sucessão apostólica. Isto é, o bispo de Roma, ao longo dos séculos, é o legítimo sucessor do bem-aventurado Pedro. Detém os poderes que o Senhor Jesus conferiu individualmente ao chefe dos apóstolos, Pedro ou Simão Pedro. E os poderes que nosso Senhor Jesus Cristo conferiu aos apóstolos, esse poder perdura nos seus sucessores, os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Lembrando também que a Igreja é apostólica. A apostolicidade é uma das 4 notas características da Igreja. Então, a Igreja, enquanto tal, ela é depositária da tradição apostólica, ela é garante, ela é protetora, ela é tutora e ela é, de certa forma, responsável, é a grande responsável pela manutenção, pela proteção, pela defesa, pela meditação, pela legítima interpretação do patrimônio do depósito revelado, que é a palavra de Deus escrita. Eu creio, Dom José, e até você que está em casa nos acompanhando, que nós então começamos a entrar num tema importantíssimo. Falamos de... Aliás, só para você entender, aqui a ideia é a gente caminhar na temática revelação, tradição e inspiração. Então, Dom José entendeu que, para entendermos o Antigo Testamento, é preciso você entender essas realidades. Revelação, tradição e inspiração. Então, acredito que começamos a entrar nessa questão da tradição. E a pergunta que eu já lhe faço existem provas no Antigo Testamento desta categoria cristã chamada tradição? Existiu uma tradição judaica que a gente recebeu? Pergunta da mais alta relevância, Frei Gilson. Vossa Reverendíssima nos introduz também numa categoria que é muito cara para os judeus. Por uma razão simples. O que nós chamamos de Antigo Testamento, para eles, são livros sagrados. Ainda que o Pentateuco ocupe uma posição de destaque, sim, em comparação com os históricos, em comparação com os sapienciais, em comparação com os livros proféticos, mas são livros sagrados. E a ideia que subjaz nesses livros sagrados? A primeira, da fé judaica, revelação. Temos provas, sim,
E eu escolhi, claro, é uma tarefa muito difícil, você encontra de 46 livros do Antigo Testamento, encontrar poucos no tempo reduzido, exíguo de que nós dispomos para falar dessa categoria. Mas eu escolhi quatro. Um do Pentateuco, Números, depois um livro histórico, do livro histórico, segundo livro dos Reis, depois outro livro do Pentateuco, que é o Êxodo, e depois uma palavrinha do Saltério, do Salmo 77. E por que eu escolhi? Para mostrar que a transmissão solene, primeira, solene, do Antigo Testamento é por meio do grande legislador, daquele que conduziu o povo do cativeiro do Egito até a terra prometida. Moisés. Moisés, o grande patriarca. Depois, por meio dos profetas. Depois, por meio da família. E depois vamos provar que a tradição é uma instituição perpétua para eles, judeus, até hoje. Vamos então por partes. Vamos ao livro dos Números, no capítulo 36, Frei Gilson, abra a escritura, por favor, versículo 13. Tais são as leis e as ordenações que o Senhor transmitiu aos israelitas por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do Jordão, a caminho de Jericó. Pronto. O Senhor transmitiu aos israelitas. Traditio, transmissão, tradição. Traditio em latim, tradição em português, outro sinônimo, transmissão. Por intermédio de Moisés. Então, Moisés aqui é o elo entre Deus e os israelitas. Por meio dele, a tradição haveria de se perpetuar. Então, Moisés escreve isso para que seja perpetuado, para que seja transmitido. Então, se fala de uma tradição mosaica. Muito bem. Transmissão por meio de Moisés. Agora vamos à transmissão por meio dos profetas. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 13. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 13. O Senhor tinha advertido Israel e Judá pela boca de seus profetas e videntes. Renunciai às vossas más ações, guardai meus mandamentos e minhas leis. Observai toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos transmiti pelos meus servos, os profetas. Pronto, então aqui temos um outro elo de tradição, outro elo de transmissão. Os profetas. Aqui já temos num período bem posterior a Moisés. Moisés já tinha morrido. Agora os canais são outros. São os boca de Deus, ou bocas de Deus. Os profetas. Os profetas, então, transmitem oralmente e também por escrito aquilo que eles receberam do próprio Deus, seja imediatamente por meio dos acontecimentos ou daqueles antepassados e assim por diante. Então, transmissão é uma categoria relacionada com Moisés, o transmissor, e uma categoria relacionada com os profetas, os transmissores. Mas há uma outra instituição que é fundamental para a tradição, a transmissão, a família. Êxodo, capítulo 12, de 24 a 27. Essa instituição, ela é fundamental, talvez tenha sido a primeira, talvez até anterior a Moisés, essa instituição. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem, o que significa esse rito? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. São as descrições do rito judaico, a ceia judaica, não é? A um determinado momento da ceia, até hoje entre os judeus. Sim. Tem um momento em que um filho, geralmente o mais novo, faz essa pergunta, que significa esse rito? E aí o mais velho, normalmente o pai, responderia, essa Páscoa em honra do Senhor, etc, etc. Então, é uma forma de transmissão. Os filhos aprendem dos pais,
recebem dos pais, os pais transmitem para os filhos. Muito bonito. Essa categoria existe e é fulcral no mundo judaico. E para concluir, Salmo 77, versículos de 5 a 6, essa tradição é uma instituição perpétua. Porque a Páscoa é uma instituição perpétua. E você transmite para as gerações seguintes que a Páscoa deve ser perpetuada, sempre no dia 14 do mês de Nisan, é com a boca, transmitindo de geração para geração. Salmo 77, de 5 a 6. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, eles o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse, e os filhos que lhe nascessem pudessem também contar aos seus. Olha, que maravilha! Isto é, aqueles que precedem os mais novos devem transmitir aos mais novos. E esses, quando crescerem, vão transmitindo às gerações que vão se seguindo e assim por diante. É assim que se perpetuam valores. É assim que se consolida uma religião. É assim que, no tempo, a realidade que Deus revelou lá atrás permanece viva na memória das gerações sucessivas. Vou repetir para a gente encerrar esse bloco, que eu achei tão bonito esse texto, Salmo 77, de 5 a 6. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, veja, confiou aos pais, eles os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer a Dom José, lendo este texto, que eu tenho certeza que é muito importante para nós, dessa geração de hoje. Então, é uma alegria ter você aqui neste programa, é só o primeiro bloco. Esse é um programa onde nós lemos a palavra, onde nós meditamos e aprofundamos este texto tão sagrado. É uma alegria ter você aqui, um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos, e terminamos com o bloco anterior, com o Salmo 77, parágrafos 5 a 6. E aqui eu quero fazer uma pergunta para Dom José, porque estamos falando da transmissão e chegamos a um ponto tão interessante. A família sempre foi um lugar de transmissão da tradição. E olha que bonito, nós lemos o texto. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, então Deus confiou algo aos pais, eles o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. A minha não é nem pergunta, Dom José, mas a gente olha para o passado e vemos que nós éramos mais cristãos. Me parece que havia transmissão de pais para filhos, e a fé ela sempre foi transmitida. Hoje nós vemos uma sociedade, a minha geração, ela já vê uma perda de valores muito grande. Então, o senhor atribui que houve, em algum momento da história, houve uma falta dessa transmissão de valores, a transmissão da fé para os filhos, para os netos? Uma crise, sem dúvida alguma, que já vem se manifestando há tempos na igreja, o fenômeno da diminuição de integrantes de uma instituição religiosa não é algo que toca apenas a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse fenômeno, digamos assim, sobretudo nas sociedades, aspas, nos países, aspas, ditos desenvolvidos, é uma realidade bastante presente, lamentavelmente. As causas são diversas,
Mas uma delas, sem dúvida alguma, é a não observância daquilo que me vem à mente sempre, a perda e o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores da lei. Maria Santíssima, nossa mãe Maria Santíssima, quando encontra o menino Jesus, diz: que nos fizeste? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Olha que bonito. Pais preocupados com uma certa aflição com os seus filhos. Jesus ali tem 12 anos de idade. Qualquer ramo da pedagogia hoje pode dizer com toda segurança, com toda certeza, que os primeiros anos da vida de uma pessoa são fundamentais para incrementar no coração dela, da criança, valores. Uhum. Seja pelo bom exemplo dos pais, seja também pelo ensino. Não somente aprender a ler. Antigamente, muitas famílias ensinavam seus filhos a ler com a Bíblia mesmo, né? E livros de santos, etc. Uma coisa muito, muito interessante, muito útil, muito válida no meu entendimento. Bom, mas essas coisas básicas, mas que não são exclusivas do cristianismo, aprender a ler, escrever, pagão também aprende a ler e aprende a escrever. Mas eu me refiro a valores. Exato. Isto é, os mandamentos, os sacramentos, a oração do cristão, o credo, principais verdades, o que deve ser crido, o que deve ser feito, o que deve ser celebrado e o que deve ser orado. Eu creio, o credo, as principais verdades da fé. Logo cedo, incutir no coração das crianças as orações básicas do cristão. Depois, o ensino mesmo com a palavra. Já na tenra idade, papai do céu, mamãe do céu, fazer o sinal da cruz, se dirigir a Deus antes de dormir. Papai do céu, muito obrigado por este dia. Abençoa papai, abençoa mamãe, protege-nos a nós, que não nos falte o pão de cada dia. Coisas básicas. Oração antes e depois das refeições. Um clima de cristianismo, de fato, onde se teme a Deus, onde os valores morais são incutidos. Não pode mentir, não pode chamar palavrão, tem que respeitar o outro. Na escola, no convívio com os coleguinhas, etc. Não faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Essas coisas básicas do cristianismo, incutidas desde cedo para as criancinhas, elas vão crescendo, vendo os pais se amando, os pais se respeitando, os pais temendo a Deus, os pais rezando, os pais indo à missa, e não somente matriculá-las na primeira Eucaristia e jogá-las, por assim dizer, para que os catequistas façam aquilo que, em primeiro lugar, Exato. é a obrigação dos pais, que são os primeiros catequistas. Bem, uma família nesses moldes, ela vai forjando corações profundamente tementes a Deus, de sorte que, se essa circunstância, esse mundo cristão, onde se respira temor a Deus, fidelidade à palavra de Deus, leitura da Escritura, veneração a Maria Santíssima, amor aos anjos, aos santos, não é? Temor a Deus, observância dos mandamentos, quando chega, aqui é um chute meu, perto dos 8, 9, 10 anos, aqui nós já temos valores profundamente consolidados. É verdade que da porta de casa para fora, os desafios são tremendos. Sobretudo, onde matricular os nossos filhos? Que alternativas nós temos diante de não poucas escolas onde, na verdade, o ambiente não lembra nada de cristianismo, contra valores, onde aquilo que ofende a Deus é aplaudido, é permitido, é tolerado e assim por diante. Mas há resistências, há iniciativas bonitas, a força da família, a força da palavra de Deus, a força do exemplo, a força do testemunho dos pais, não permitindo que os filhos se desviem, incutindo nele respeito profundamente pela palavra de Deus, pelos valores sagrados que nortearam as gerações anteriores, mesmo sabendo, Frei Gilson, diante de tantas dificuldades, nada está perdido. Sim. Nada está perdido. O senhor, Vossa Reverência colocou bem, é um desafio tremendo, porque os contravalores, a
institucionalização, muitas vezes, daquilo que é contrário à palavra de Deus, a desfiguração até de várias instituições que se dizem católicas. Exato. Hoje, infelizmente, eu não tenho condições de dizer que todas as pessoas dizem aquele colégio é católico, eu vou matricular o meu filho porque ele está em paz. Não. Infelizmente, tem colégios com nome de santos, com nome de católicos, que de catolicismo não tem praticamente nada. Mas Deus Todo-Poderoso suscita iniciativas de reação legítima, corajosa, de leigos que se organizam, e a tendência é que haja uma resposta do céu, e ela já vem se manifestando em muitas iniciativas. Não tem alternativas. Nosso Senhor vai mostrando leigos corajosos que dizem, não, vamos oferecer para os nossos filhos uma educação católica verdadeiramente. Ah, nada está perdido. Não, a igreja não está desassistida, não. Eu me recordo, mas eu não sei onde está na Sagrada Escritura, me parece que é no Pentateuco, aquele texto tão bonito, né? Você repetirá aos seus filhos, antes de deitar, ao se levantar, falarás da palavra, ou seja, mostrando que tem que haver o ensinamento de pais para filhos, isso não pode deixar de passar. Você que está em casa, que fique isso no seu coração. Nada está perdido. Como Dom José aqui falou. Eu me recordava também dos pais de Santa Teresinha. São Luís Martã e Santa Zélia Martã. Porque o que o senhor falou, Sim. O senhor descreveu esses dois que na França não deixaram de ensinar as suas filhas. E Teresinha dizia, eu olhava para o meu pai e via um santo. Teresinha aprendeu a rezar com seu pai, aprendeu a rezar com a sua mãe. E tem tantos testemunhos dessa família. Então, é preciso não parar de transmitir a fé para os filhos e assim por diante. Tá bom? Só um parênteses aqui importante. Eu quero aproveitar, Dom José, que nós estamos falando sobre a tradição judaica, a tradição do Antigo Testamento, e eu aproveito para lhe fazer essa pergunta. Por que nós cristãos rompemos com as tradições judaicas, sendo que nós viemos deles? Jesus era judeu, e aí vemos o próprio Jesus falando, vocês seguem tradições humanas, Jesus mesmo quebrando várias tradições judaicas. Por que aconteceu esse rompimento? Dois textos me parece que devem ser citados para abordar esse assunto. O primeiro, a famosa frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. A perfeição da lei e dos profetas é a palavra de Jesus. Mais ainda, é a própria pessoa de Jesus. Nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, o Sermão da Montanha, já a partir do capítulo 5, Jesus diz várias vezes, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Aqui o que é que nós temos? Nós temos uma perfeição daquilo que Jesus não veio abolir. Eu, porém, vos digo. Isso significa que qualquer tradição que contradiga o pensamento de Jesus, a pessoa de Jesus, a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus, ela deve ser descartada. E vamos dar um exemplo agora. Marcos capítulo 7, o episódio do Corban, onde Jesus Cristo diz claramente que as tradições dos homens, entenda-se, das autoridades religiosas do seu tempo, acabaram se sobrepujando, se tornando mais importantes do que a própria lei de Moisés, que acabou ficando aprisionada. Dou um exemplo. O sábado. Uhum. Chegou-se ao cúmulo a tradição religiosa dos judeus no tempo de Jesus, entendia, o ensinamento era esse, que em dia de sábado você não podia fazer a caridade. É lícito ou não curar uma pessoa em dia de sábado? Lembra desse episódio? Sim. Jesus diz para o homem da mão atrofiada, vem aqui para o meio, ele fica curado, eles ficam indignados, porque segundo eles, a tradição é que em dia de sábado não se pode ajudar uma pessoa, não se pode fazer o bem a uma pessoa. Jesus contradiz. Se você vê um jumento morrendo lá e tal, você não vai ajudar?
vocês permitem salvar o jumento e não permitem que se faça caridade com uma pessoa. Aqui está o exemplo, eu não diria, porque uma coisa é a transmissão da genuína lei de Moisés. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Jesus não toca na lei e nos profetas. Eu vim levá-los à perfeição. Subliminarmente, sabe o que temos aqui? Temos o seguinte: vocês interpretaram a lei e os profetas ao longo do tempo, colocando penduricalhos, colocando casuísmos, a ponto de essas tradições humanas, isto é, de vocês, fruto da interpretação de vocês, acabar engessando, obstaculizando, dificultando, praticamente contradizendo a lei de Moisés, cuja síntese, cujo ápice, Romanos capítulo 13, versículo 10, a plenitude da lei é o amor. Então vamos agora a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Já a partir do versículo 5, a partir do versículo 5 e chegando ao versículo 13. Leia. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Então, repare aqui, tradição dos antigos. Exato. Eles não dizem conforme a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, primeiro, não prescreve isso. Segundo, se a tradição dos antigos foi algo que foi inserido na fé judaica depois da lei e dos profetas. Tradição dos antigos. Então, isso já ajuda a responder a pergunta de vossa reverendíssima. Continue. Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Humanos, está aqui, continue. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Paro aqui no versículo 8, veja. Não deveria haver contradição entre mandamento de Deus e tradição dos homens. Só que a tradição dos homens foi, digamos assim, se refinando. É um preceito aqui, um penduricalho acolá, uma interpretação aqui, etc, etc. De sorte que no tempo de Jesus estimam os exegetas que havia pelo menos 517 preceitos que as autoridades religiosas do tempo de Jesus impunham para serem observadas. Eu ouvi dizer que era 630, alguma coisa assim. Ah, foi? Eu já ouvi dizer isso. Agora eu estou assustado. Que a última estatística que eu li era 500 e pouco, mas está dizendo 600, bem, estou mais assustado ainda. Continue. Versículo 8, leia de novo o 8 e siga. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Ok, continue. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Aqui veja, aqui é algo grave. Foram tantos preceitos, e esses preceitos foram incutidos com tanta insistência, que alguns deles acabaram invalidando a própria lei de Deus. Isso é grave. E o exemplo que ele vai dar agora é do Corban. Ou seja, você tem a obrigação de honrar o seu pai e sua mãe, correto? Quarto mandamento da lei de Deus. Veja a interpretação, digamos assim, não digo criminosa, mas uma forma de tirar dinheiro das pessoas, tirando o dinheiro que é reservado para manter os pais, para manter o templo. Veja agora o problema. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoa pai ou mãe seja morto. Então isso é o que Moisés disse. Que é palavra de Deus. Exato. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Certo. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que a minha parte te pudesse ser útil é corbã, isto é, oferta. E já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes. Isso já é grave. Mas se só fosse isso, menos mal. Mas tem uma outra frase aí. Se assuste agora. Leia, se assustando. E fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Pronto. Ou seja, a habilidade
intelectual, teológica das autoridades do tempo de Jesus fizeram eu vou usar uma expressão engraçada do circo, contorcionismo. Sabe os bailarinos, sei lá, do circo, que se contorce, que faz assim e tal com o corpo? Existe contorcionismo também teológico, né? Você pega um texto, pega um outro texto e faz um raciocínio, quando menos espera, a Bíblia Sagrada não tem valor nenhum. O que vale é o que você está ensinando. Isso existia no tempo de Jesus. Então, Jesus veio abolir isso. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Vim levá-los à perfeição. Quer dizer, eu vim depurar, por assim dizer, a lei e os profetas desses penduricalhos, dessas tradições humanas. Então, há o rompimento de Jesus com essas tradições humanas, com essas realidades que acabam invalidando a palavra de Deus. A lei de Deus, que veio do próprio Deus. Como é que Deus pode contradizer e abolir aquilo que Ele mesmo instituiu? Mas entre a lei de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo temos séculos de experiência e de fé, mas infelizmente também de penduricalhos que vão aparecendo, preceitos humanos que foram sendo colocados a ponto de invalidar a palavra de Deus. Você chegar ao cúmulo de dizer que no dia de sábado você não pode ajudar uma pessoa? Não, sei lá, uma escola rabínica dizia, você não pode dar tantos passos, além de tantos passos, porque se você der, você vai estar se cansando, fazendo o trabalho. Exato. E o sábado é o dia do repouso. Já imaginou? Uma escola rabínica que diz que até tantos metros você pode ir, depois de tantos metros. Sim, mas minha mãe mora a 6 quilômetros daqui e está passando mal e não tem ninguém para cuidar dela. Não, tem que deixar ela morrer, porque se você não pode violar o preceito do sábado, que é mais importante do que a vida da sua mãe. Como? Coisas dessa natureza aconteciam, essa casuística no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nosso Senhor Jesus Cristo, não, vocês invalidam a palavra de Deus. Até os dias de hoje, tem lugares que a gente vai lá em hotéis, você não pode apertar o número do elevador. Porque como assim? É trabalhar, se você apertar o botão do elevador... Não sabia disso. Em que país, pelo amor de Deus? Está lá na Terra Santa. Na Terra Santa. Aí o elevador... Eu já estive na Terra Santa. Ele é programado em cada andar para que ninguém aperte o botão do elevador. Não sabia disso. Tem umas coisas doidas. Quando eu voltar lá, eu vou observar isso, francamente. Eu ainda continuo com o senhor perguntando o seguinte... era praticamente impossível, hoje nós não somos uma igreja, podemos dizer, dos judeus. Não, de forma Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. De tudo que o senhor está falando, me parece, por isso que precisou haver um rompimento, porque era impossível a igreja de Cristo nascer, pegar essa vertente, somos judeus, somos judaizantes, alguma coisa assim. Foi preciso, de fato, haver um rompimento, porque... Até hoje a gente vê, eles não abandonaram as suas tradições, parece que são apegados a essas realidades aqui. Então, Jesus precisou, de fato, gerar algo novo. Sim, é verdade. Acho que vale a pena citar Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 20. Aqui nós temos, ao mesmo tempo, nosso Senhor Jesus Cristo isentando a lei e os profetas de qualquer culpa, nosso Senhor Jesus Cristo ratificando a lei e os profetas. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca fez uma crítica à lei e aos profetas. A palavra perfeição vai aparecer aqui, e também vai aparecer a realidade chamada escribas e fariseus. Se a vossa justiça não for superior à deles, vocês não vão entrar no reino dos céus. Por favor, Mateus capítulo 5, de 17 a 20. Esse texto é imprescindível para abordar o assunto apresentado pelo Frei Gilson. Nenhum cristão pode ignorar essa passagem. Leia. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um iota, que é a menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei.
Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vossa justiça tem que ser maior do que a dos escribas e fariseus. E existe justiça maior do que a deles? Existe. Cristo, nossa justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sabe como os padres da igreja interpretam essa bem-aventurança? Bem-aventurados os que têm fome e sede de Jesus. Jesus é a justiça do Pai. A primeira carta de São João e outras passagens, ela chama Jesus Cristo de o justo. Deus faz justiça com os homens, não quando Ele dá para os homens aquilo que os homens merecem ou a que têm direito. Não. Deus faz justiça consigo, quando Ele ama tanto o mundo a ponto de enviar o seu Filho. A justiça de Deus está na cruz. A justiça de Deus é a sua misericórdia. Então, quando Jesus disse, se a justiça de vocês não for maior que a dos escribas, a justiça dos escribas é uma justiça legalista. É uma justiça que diz, faça coisas e Deus está obrigado a salvar você. Cumpra a lei. A salvação que vem pela lei. Exatamente. Romanos, por favor. Romanos capítulo 3, por favor. Versículos de 21 em diante. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. E assim por diante. Recomendo, portanto, a leitura da carta aos Romanos sobre o tema da justificação. Justiça maior é a justiça de Cristo. É a justiça dada por Cristo com o seu sangue derramado, que é obtida para nós mediante a fé e o batismo. Ninguém é justificado senão pela fé em Jesus Cristo e não pela prática da lei de Moisés. É a frase central do apóstolo Paulo nesta carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. Temos só apenas 2 minutos, mas o senhor fez abrir a Romanos. Tem um trecho tão interessante, capítulo 2, versículo 17. A lei por si não basta. Sim. Que interessante, porque mas tu que és chamado judeu e te apoias na lei e te glorias de teu Deus, tu que conheces a sua vontade, instruído pela lei, sabes aquilatar a diferença das coisas. Tu que te ufanas de ser guia dos cegos, luzeiros dos que estão nas trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontras na lei a regra da ciência e da verdade. Tu que ensinas outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Ou seja, eles sabiam da lei que não podia roubar, mas eles roubavam. Sim. Perfeitamente. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Então, eles eram falsos, né? Sim. A frase de nosso Jesus Cristo, nossa justiça tem que ser superior a deles. A justificação pela fé, e a fé é um dom gratuito. Não temos mérito diante de Deus. São Tiago fala em Tiago 2,24, que o homem é justificado também pela prática da fé, as obras da fé, como Abraão foi justificado. E no tempo de Abraão não havia a lei. Abraão foi justificado pela fé. Pelas obras da fé, as obras da fé também justificam, Tiago 2,24. Justiça superior à dos fariseus. Maravilhoso, o programa de hoje foi bom demais. Obrigado, Dom José, por tantas coisas que o senhor nos ensinou. É uma alegria ter aí você em casa. Fale desse programa para outras pessoas. Pouco a pouco eu vejo pessoas chegando aqui, entendendo a seriedade e a profundidade deste programa. Semana que vem nos encontramos. É bom ter você aqui conosco. Vamos pedir a bênção de Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.